Oi, pessoal, vocês que chegaram agora, essa aula está gravada. Já fofoquei muito com a galera que está aqui online e vamos começar a aula nesse minuto. Então, na próxima aula, chegue mais cedo para que você consiga pegar o tira dúvida, que, na minha opinião, o começo é muito mais divertido do que o meio e o final. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. O que vem a ser tráfego pago? Tá? Existem dois grandes momentos na comunicação. A comunicação orgânica, onde a gente posta e as redes sociais entregam. Existe o tráfego pago, que a gente paga para aparecer. Eu acho que isso aí é a parte mais de boa. Vamos lá, vantagem do tráfego pago e vantagem do tráfego orgânico. E aí a gente vai andando no decorrer da aula. O tráfego orgânico, ele é legal. Ele é muito bom porque a gente não paga. Só que qual é a problemática do tráfego orgânico? É que você fica preso na mão das empresas. Então, por exemplo, eu não sou tão fã assim, tão fanboy, como todo mundo vocês vão ver, do Instagram. Eu, particularmente, não sou tão fã dele. Por quê? Porque eu acho que ele criou um formato escravocrata. E se você posta todo dia, o seu conteúdo não é entregue. E eu acho isso quase escravidão, porque você fica vendo esses gurus aí de Instagram, poste 5 stories por dia, 4 reels por semana, 3 carrosséis. Aí eu me pergunto, em que momento eu trabalho? Então, você produz conteúdo, não trabalha, né? Então, eu acho que o tráfego orgânico tem esse problema. Vírgula. Porque todo mundo acha que internet é Instagram. Bom, existem dois canais, basicamente, que tem um tráfego orgânico muito mais legal, que as pessoas não exploram muito. O YouTube e blog. Página. As pessoas leem blog. As pessoas acessam a internet. 90% do tráfego mundial é do Google. E desses 90% do tráfego mundial, 70% são para blog. Então, falar que ele não existe é, no mínimo, sacanagem, né? Então, ficou claro, tráfego orgânico. Tráfego pago. Quando você paga para aparecer. Não tem grande mistério. E você consegue aparecer em múltiplos lugares. Instagram, em todo player do Instagram. TikTok, todo lugar do TikTok. YouTube, todo lugar do YouTube. Agora, lugares interessantes que nem todo mundo sabe. Por exemplo, todo mundo aqui conhece o G1, certo? Que é o portal de notícias da Globo. Você consegue aparecer lá dentro também com tráfego pago. Então, por exemplo, imagina vocês fazerem uma publicidade dentro do caderno de saúde do G1. Maneiríssimo, né? Top demais. E fora outros milhões de sites, tá? Então, vamos lá. Duas principais ferramentas de tráfego pago, as mais populares. Depois eu vou dizer as menos populares. Meta, ADS, que é a família Meta, todo mundo sabe, né? Família WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, tá? São quatro, porque são empresas independentes. Como o Grupo Meta comprou todas, então ele uniu, mas são ferramentas de empresas diferentes que foram só agrupado no mesmo pacote. E tem o Google ADS, que é para você aparecer no Google e suas derivações. O que são derivações? Ou rede de display. Existem 1 milhão de sites na internet. Vocês, quando estão pesquisando o mundo afora, em sites adversos, certamente vocês veem aquelas propagandas na lateral. Todo mundo acompanha as propagandas nos sites? Então, isso chama-se rede de display. Então, quando você está fazendo um patrocínio, você pode escolher aparecer só na rede display. Então, você pode chegar assim, Google, quero aparecer na rede display só para sites que falam sobre saúde mental. Quero exibir meu conteúdo só para sites que falam sobre depressão. Supondo que você trabalha com depressão, né? Ou um negócio que eu achei muito incrível quando comecei a trabalhar com o Bruno, que existe muitos psicólogos trabalhando com sexualidade. Eu nem sabia que existia esse troço. Existem 1 milhão de sites falando sobre saliência. Então, você vai aparecer só nos portais de mais 18. E eu acho isso assertivo de forma absurda você falar com esse público. Esse público, entenda-se,
aparecer onde o cara tá, né? Diferenças. Isso aqui tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Isso é um parêntese. Eu sei que eu falo muito rápido. Então, se eu tiver acelerado no 220, é só falar assim, devagar, que eu diminuo o ritmo. Diferenças entre Facebook e Google, tá? E isso, agora presta atenção que isso é importante. Porque ontem mesmo, eu até acho que a moça que me perguntou isso está aqui, porque eu vi o rostinho dela em algum lugar por aí. O Google, ele mostra de forma passiva. Ou seja, as pessoas têm que buscar para você aparecer. Bom, o grupo Meta, ele tem uma perspectiva de ser um tráfego ativo. Você vai atrás do cliente. Rafael, qual é a melhor opção? Não sei. Vai depender do funil que você desenvolveu. Vai depender da estratégia que você está utilizando. O que você não pode achar é que você vai botar dinheiro e que ele vai cair. Tem que ter um fluxo de comunicação, independente de qual canal você está utilizando. Então, por exemplo, vou dar hipóteses aqui, tá? Rafael, eu sou uma psicóloga e eu quero atender clientes só no meu consultório físico. É consultório que fala, né? No consultório físico. Show de bola. Então, qual é a boa? Inicialmente, raciocínio rápido e rasteiro. E aí, tudo a gente pode refinar. Você vai fazer no Google, em cima do CEP que você está. Então, você vai fazer patrocínio no Google, dizendo, Google, nesse CEP aqui, que é a sua clínica, você vai mostrar minha propaganda para as pessoas que estão buscando sobre terapia, XYZ, num raio de 10 quilômetros. 10 quilômetros, você, cara, consegue pegar Uber e chega até você sem grandes problemas. E você senta na cadeirinha e espera. Se aparecer alguém, amém. Se não apareceu ninguém, I'm so big sorry. Como eu sei que é bom, Rafael? Aí nessa estratégia pontual, vai de acordo com onde você está. Se você está num bairro onde ele tem baixa densidade demográfica, ou seja, tem poucas pessoas, né? A tendência de não aparecer ninguém é gigante. Então, talvez essa mesma estratégia no Facebook seja melhor. Agora, se você está num bairro que é muito populoso, é mais interessante. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Por tal, quem é do Rio de Janeiro aqui? Ou ninguém, que triste. Eu sou do Rio de Janeiro. O meu bairro, ele tem mais de 300 mil pessoas. Conversando com uma outra moça, com a Becker, ela, não, vamos fazer um patrocínio aqui, porque aqui o meu município, ele é muito grande, tem 100 mil pessoas. Eu falei, pô, se o município tem 100 mil, meu bairro tem 300. Então, tipo assim, eu falei para ela, essa lógica não é a melhor solução. Aí, no caso dela, pontualmente, que é esse cenário que nós estamos conversando, eu falei, olha, o que que a gente faz? De vez de patrocinar para todo mundo, que é pouca gente, a gente vai diminuir a verba e vai patrocinar só para lugares pontuais. Aí vai ter o dever de casa dela hoje, procurar lugares onde o paciente dela se encontra. Ponto. Um outro exemplo que eu pago por um cliente meu que ele é advogado. Ele faz tratamento, não tratamento, ele é advogado, ele trabalha com crianças, sou péssimo com o nome, autista, eu acho, exatamente. Então ele pega o autista, aí o pai tem o plano de saúde, o pai solicita um tratamento e o plano não permite. Aí tem que estar na justiça para o plano permitir. É esse o cenário. De vez dele fazer um patrocínio para todo o bairro, né, já que ele é geográfico, não. A gente usou uma estratégia que está dando muito certo. Eu fui no GPT, listei todas as clínicas de tratamento dessa patologia, né? E tem muito dessas clínicas agora integrativa. Isso. É igual água esse troço. Tem mais do que McDonald's. Listei o CEP de todas essas, criamos uns conteúdos específicos e só aparece no CEP dessas clínicas. Ele diminuiu muito o investimento e foi muito mais assertivo. Por quê? Porque a mãe, ou o pai, ou a avó, ou sei lá, quem cuida da criança,
obrigatoriamente vai naquele CEP. Então, se ele frequenta aquele CEP, ele é impactado com a informação. Só que no caso ele faz pelo Facebook, né? É de forma ativa. Ficou claro a diferença do Meta e do Facebook? Do Meta e do Google? Então, se alguém tiver uma pergunta sobre isso, agora é o momento, porque eu vou passar para o passo 2. Ah, tem gente falando aqui também no chat. Renata, muito bom. Obrigado por interagir no chat. Tá, passo 2. Por que tanta gente se frustra ao investir cedo demais? É mole. Porque muitas pessoas. Isso foi até uma moça que me fez essa pergunta e eu tive que botar esse item porque essa pergunta aqui na minha cabeça eu achei absurdo, mas ela. E se você está aqui, eu falei contigo, me perdoe. Mas eu vou ter que botar o teu caso aqui. Rapaz, subiu o negócio. Só um segundinho que eu vou caçar essa bagaça aqui. Ah, que legal. Perdi aqui um tema. Onde é que eu acho? Eu falei assim, mocinha. Ela chegou assim, Rafael, por que o meu tráfego não tá funcionando? Eu falei, uai, mago eu ainda não sou. Então não tô dentro dos seus recebedores para saber. Aí eu perguntei, qual estratégia você está utilizando? Ela, não sei. Só apertei o botãozinho para ir. E aí complica, colega. Se você não tem uma estratégia mínima, você não consegue ter um resultado. O que eu chamo de estratégia? Tá? É exatamente aquele papo que a gente estava tendo no começo. A pessoa tem que saber qual é a linha, não linha, qual é a jornada do cliente dela. Se a pessoa não tem essa noção da jornada do cliente dela, não adianta investir em tráfego. Lembra que eu falei dos 3 momentos? Captação de lead, nutrição de lead e de venda. Para cada momento desse, é um tráfego pago diferente. Imagina, se a gente for botar de trás para frente, você vai fazer um evento. Quem vai participar desse evento? Tem que ter gente que te conhece, gente que sabe que você é autoridade. Por isso que você produz conteúdo, por isso que a gente faz live, por isso que a gente escreve para post, por isso que a gente faz reels. Quem vão ver esses conteúdos? As pessoas que você coletou como lead. Então, se você não tem esse fluxo mínimo aqui, porque só dentro disso aqui, gente, tem um universo de informação aqui dentro. Você não, tipo assim, rápido objetivo. Se você não tem um funil de coleta de lead, se você não tem um funil de nutrição, e se você não tem um funil de algum tipo de venda, seja webinário, seja promoção, seja o que for, corte. Por isso que eu falei. Ter um produto já é difícil. Agora, se você tem 35 produtos, montar uma estrutura de venda para 35 produtos, vai ter que chamar Jesus. Então, por isso, muitas pessoas se frustram com o tráfego pago. E uma outra coisa, tráfego pago, ele não é brincadeira de criança. Ele não faz milagre. O tráfego pago, ele tem a função exata que o dinheiro tem na nossa vida. Ele só potencializa o que você é e o que você vai comunicar. No mundo real, você tem aquele vizinho que é um safado, não vale nada, um corno desgraçado. O cara fica rico. Você ficou feliz por ele? Não, porque ele vai comprar um carro barulhento, o cara não vai respeitar a hora, o cara vai fazer a obra a qualquer momento, ele só vai te encher o saco. Por quê? Porque ele não é uma boa pessoa. Excesso de dinheiro para pessoa ruim. Excesso de dinheiro por uma campanha em cima de um fluxo de comunicação péssimo, falido, sem lógica, sem uma coerência a nível de copy, a nível de conexão, várias formas. Se tiver errado o seu funil, você vai queimar dinheiro. Literalmente. Queimar dinheiro. E eu já vi muito isso acontecer. Muito. Foi pouco, não. E na casa das dezenas de milhares de reais. Agora deixa eu só achar meu script aqui, porque eu simplesmente o perdi. Só um segundinho, gente. Não me entendam mal. Vou até botar no bloco de notas que vai ser mais funcional. Um segundinho.
Então, já falamos o que é tráfego pago, já falamos do investimento. Dúvidas sobre como você deve começar a investir em tráfego pago? Galera, a ideia é um bate-papo, não é um monólogo. Vamos lá. Quando faz sentido você investir em tráfego pago? Acho que essa resposta ficou bem implícita na última, né? Quando você monta a sua estrutura de venda. Se você não tem, e eu chamo isso de base, tá? Eu dificilmente vejo alguém falar sobre isso. Normalmente as pessoas falam sobre casos isolados e por isso que vocês acabam tendo uma confusão mental. Se você não tem uma base sólida do fluxo da sua comunicação, você não consegue ter bom desempenho. Então, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo caso aqui. Quem quer falar sobre o seu produto aqui, me dá um exemplo. Para ficar um pouco mais prático, já que vocês são todos no mercado, fica mais fácil. Vocês falam muito, hein? Muita vez. Assinatura. Uma perspectiva, uma assinatura. Então vamos trabalhar em cima da assinatura. Tá. Assinatura mensal ou anual? Anual. Anual. É a live que eu faço todo sábado, Rafael. Chama-se Libercom. Liberdade, intenção, escolha, decisão, responsabilidade e consequência. É o fundamento da psicologia existencial. Aí todo sábado eu falo de um tema diferente. Aí eu quero fazer uma assinatura, né, Muito bom. para ensinar os adultos, para orientar, colaborar com os adultos para eles entenderem a vida adulta. Então vamos lá. No cenário de como criar uma estrutura para esse produto, por exemplo. E aqui eu vou falar de forma um passando, porque eu não estou tão, né, por dentro do produto. Então, de forma abstrata. Se é uma assinatura, o cara tem que, para ficar um pouco mais completo, por exemplo, eu vou supor que é uma assinatura mensal, tá? O cara ter uma consciência de que ele precisa daquele troço todo mês, então você, antes de você vender, você tem que imputar na cabeça do cidadão, e quando eu falo imputar, gente, estou falando do melhor, da melhor forma possível, não estou falando nada ilegal, imoral, ético e adjacência, tá? Porque sempre tem um que fala que isso não é ético. Você tem que conscientizá-lo da melhor forma possível. E como que você conscientiza alguém? Com conteúdo e com autoridade. Então, como que a gente consegue isso? Basicamente, produção de conteúdo. Duas vertentes. Live é legal, ou webinário é legal. Artigos de blog é muito legal. Coprodução é muito legal, quando alguém fala algo sobre o que você está falando. Isso é muito interessante. E como você força alguém a ter essa contato com esse conteúdo? Quando você patrocina o seu webinário, por exemplo. Diga. Qual a diferença de webinário para live? A live, obrigatoriamente, é ao vivo. Ah, tá bom. É porque existe o webinário, que é o momento específico, e tem o webinário evergreen, que é aquele gravado que a pessoa só dá replay. Tá? Mas aí fica para uma outra aula. Então, no processo de conscientização do cliente, já que o cara tem que pagar Seria aquele todo webinar mês, já, ô, Rafael? não ouvi? Repete. Qual seria o webinário que a gente usaria para fazer dessa forma gravada? Você tem algum para mandar para a gente? Como exemplo? Posso dar agora. O Webinar Jam ou o... Um que é um patinho, eu não lembro o nome dele agora. String Arts. Tá? Mas já vou logo avisando. Os dois são ferramentas maravilhosas, mas são um rim e dois baços. Então, se prepare psicologicamente, e emocionalmente, e financeiramente. Todos vazam uns 300, 400 reais por mês de ferramenta. Então, você tem que ter noção de que você já... Por exemplo, a moça acabou de dar o exemplo da ferramenta. Então, você tem que saber que aquela ferramenta ele tem que ter tantas pessoas por mês. E para ter tantas pessoas por mês assistindo o seu webinário, gravado, por exemplo, você tem que ter um processo de coleta de gente. Quem tem interesse nesse tema? Então, por exemplo, formas de você coletar pessoas. Um, esses Reels chamativos, que eu acho horrível, mas
funciona. Ativos, que eu sou super fã de ativos. O que vem ser ativos? E-book, checklist, mini curso, tudo que o cara cai na página, bota o e-mail, WhatsApp, telefone, ele vai para o seu sistema. E você consegue se comunicar com ele. Melhor cenário. Então, o tráfego pago, ele tem que ser em cima dos ativos. Você conseguiu 1.000 pessoas no seu e-book, por exemplo. Aí você convida essas 1.000 pessoas para essa sequência de live, ou sequência de webinário. Vai durar 6 meses, por exemplo. No final desses 6 meses, a pessoa já está cansada de te ouvir, ela já entendeu. Aí você consegue fazer um pitch de venda funcional, através de um evento, seja lançamento ou seja oferta normal. Então, cada momento desse, você tem que ter um tráfego pago diferente e focado. Então, quando você fala assim, qual é a melhor estratégia? Não existe a melhor estratégia. A melhor estratégia é você conhecer o seu público, onde ele se encontra e o comportamento dele. Por isso que um gestor de tráfego normalmente é caro. Porque ele tem que auxiliar você nessa jornada. Deu para entender? Muito complexo. Dúvidas? Tranquilo. Legal. Olha, então a aula vai fluir mais rápido do que eu imaginei. Item 4. Como usar o tráfego pago com baixo orçamento. Que também, normalmente, as pessoas tendem a achar que é super caro. Não é caro. Porém, todavia, entretanto, as pessoas confundem barato com de graça, né? E cada ferramenta, cada plataforma tem uma lógica de cobrar. Por exemplo, o Google, ele cobra por clique, normalmente. Tá? Quando o Google pesquisa, ele cobra por clique. Então, você vai fazer a pesquisa lá, vai pagar para o seguinte, Google, eu quero que todo mundo que buscar por terapia integrativa, escutei uma cliente esses dias, aparece meu nome. Aí ele fala assim, tá legal, essa palavra, terapia integrativa, custa R$ 5. Cada vez que você clicar, você vai perder R$ 5. E cada palavra tem um preço. E cada palavra tem um número de pessoas procurando. Então, aí a gente vai entrar em pesquisa de palavra e preço de palavra. Ponto. O Meta, ele trabalha por custo diário. Ele tem uma lógica. E o Meta, ele trabalha em cima do dólar. Então, é $1 por dia. Então, dá, sei lá, não sei nem quanto é que tá o dólar hoje. A última vez que eu vi, estava 5,80 alguma coisa, 5,40 alguma coisa. R$ 6. 6 mangos. Então, R$ 6 por dia, o valor mínimo a ser inserido. Agora vem um X, que as pessoas também não contam isso. Existe um negócio chamado verba de guerra. O próprio nome já é intuitivo. Por quê? E quanto é? Eu, Rafael, uma experiência minha, com os meus tráfegos pagos, para mim, não é vantagem começar a campanha, qualquer coisa que vai fazer, sem tráfego de verba, sem tráfego de guerra, de no mínimo 500 prata. Para que serve o tráfego de guerra? Para você testar criativos, testar copies, testar imagem. Por que você concorda comigo que você está pagando para alguém ver alguma coisa? Sim. Não sei o que eu perguntei concordar, isso é um fato. Então, o que chama mais a atenção das pessoas? Há um bom tempo atrás, eu estava fazendo um lançamento que era a expert, né? A cliente. Ela estava toda arrumada, bonita, chique na fotinha lá, com a chamada para o evento dela. Eu estava pagando, na conversão, R$ 5. Ou seja, pagar R$ 5 para a pessoa se inscrever no evento. Numa fotinha que ela estava chique, bonita, né? Foi para onde que partiu lá com o fotógrafo só para tirar a droga da foto do evento. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, R$ 5, ela já tem uma audiência legal. As pessoas já conhecem ela. Ela tem audiência. Não é uma, tipo assim, uma solta no mundo.
Falei, vou tentar uma bagaça aqui. Eu peguei o nome do evento, em branco, botei num fundo verde fluorescente e patrocinei. Ficou horrível a imagem. Muito feia. O custo do lead caiu para 1,50. Ah, Rafael, 5,5. Tá, bota para 1.000 pessoas a diferença de preço. Bota para 2.000 pessoas a diferença de preço. Por isso a verba de guerra. E a verba de guerra, de tempos em tempos, tu tem que refazer. Porque a sua audiência, ela cansa de ver aquele anúncio. Então você tem que ficar toda hora refazendo o anúncio. Seja imagem, seja em vídeo, seja em formato story. Aí estamos entrando em vírgula de estratégia, de qual é o melhor canal usar. Mas a verba de guerra, ela tem que ser feita para saber o que é mais interessante para ti. Tá? Até mesmo a nível de Google. Porque normalmente as pessoas acham que o Google você só compra a palavra, né? Só que no Google, hoje, né, eles até têm opções de você criar vários títulos. E ele mesmo testa para você. Só que eu não achei muito inteligente, não. Eu prefiro criar várias campanhas com nomes diferentes para saber qual performa melhor. Tá? Então, no mundo hipotético, R$ 1.000 durante, sei lá, 15 dias para testar o que dá mais certo. Isso considerando que você já tem o seu fluxo total completo, hein? Considerando que você já tem sistema de coleta funcionando, sistema de nutrição funcionando e evento já pré-determinado. Aí você usa verbo de guerra para você ir andando com os fluxos. Tá? Então, depois você descobre quais são os criativos, que são as imagenzinhas que a gente patrocina com o vídeo, que performam melhor, aí sim, você pode investir R$ 5 por dia, R$ 15 por dia, dependendo do tamanho do público, dependendo do seu bolso, dependendo do tamanho do que você quer fazer. Eu tinha um cliente, que engraçado o gatinho branco. Eu tinha já não tenho, não morreu, um cliente que é advogado. E ele sempre foi do mundo offline, ele é muito famoso offline, no mundo tradicional dele. Só que na internet ele não é conhecido. Aí eu falei assim, não, como você não tem audiência na internet, vamos... E ele queria botar, se eu não me engano, 500 pessoas no webinar dele. Eu falei, 500 pessoas, um cálculo de padaria, vamos gastar uns 4 mil de tráfego. Não, eu sou muito famoso. Todo mundo me conhece. Toma R$ 500. Show de bola. Não vai dar certo, hein? Não, eu sou famoso. Só falar meu nome que todo mundo sabe. Alguém conhece alguém assim? Então, show de bola, tamo junto. Dito e feito. Não deu para botar 30 pessoas no evento. Por quê? Ele não seguiu o fluxo certo. Ele não tinha produção de conteúdo, não tinha os leads, não tinha nutrição e, consecutivamente, o tiro foi na água. Respondido sobre verba de investimento? Item 5 de 7. O que você precisa para começar a investir em tráfego pago? Agora aqui, Deus me ajude. Teoricamente, você vai, numa estratégia clássica, e cada um vai tomar um caminho diferente, cada caminho tem uma tecnologia diferente, e cada tecnologia tem uma forma de você patrocinar diferente. Mas numa forma tradicional, você tem que ter minimamente um site com seus ativos funcionando, minimamente um blog funcionando, um Instagram funcionando, um sistema de comunicação, seja e-mail marketing ou seja disparo de WhatsApp, como vocês receberam, só, entre aspas, só. Isso é, assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Manda. Você falou site e blog, os dois, ou pode ser o site ou o blog? Normalmente,
É a mesma coisa. Fica na mesma Ah, tá. estrutura. Então, ótimo. É isso que eu estou perguntando para você, se é a mesma coisa. Porque É a eu tenho mesma um coisa. blog. Tá. Você tem um site. Provavelmente ele foi feito em WordPress. É só dar 2 É, cliques que o blog aparece. Beleza. tá certo. E por que blog? Porque, por exemplo, a Eleni. A Eleni, ela tem os grupos dela. Se ela faz automação, ela consegue, quando cai o post no blog dela, automaticamente já cai no grupo dela. Por exemplo, ela tem um grupo do Telegram, que eu amo o Telegram. Todavia, entretanto, não sei por que o brasileiro não usa mais o WhatsApp. Mas tem bots, robozinhos de automação, não vou entrar em técnicas aqui, que quando cai um vídeo no YouTube, ou quando cai um post no blog, por exemplo, ou quando cai uma postagem, um Reels que você fez no Instagram, o robozinho pega e já joga no grupo automaticamente. Cara, esse é uma mão na roda, assim, absurdo. Absurdo. Porque você cria a sua pipeline de produção de conteúdo de forma estratégica e você só vai caindo de forma automática. Você não precisa estar ali toda hora. Entende? Isso é, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Aí você soma a inteligência artificial, você cria um bot de inteligência artificial, que quando alguém comentar algo, esse bot já está adestrado a responder aquela pessoa. Isso também é sucesso. Muito bom. Então, quando eu falei o que você tem que ter mínimo para você fazer um tráfego pago, vai muito da profundidade que você quer. Tá? Mocinha? A pessoa tem que ter o Telegram para poder cair automaticamente o usuário, o Tem, link. né? Porque ele vai estar no grupo do Telegram. É. Esse é o problema, porque a maioria das pessoas não tem Telegram. Eu concordo, tio, eu concordo. Tem como você fazer, é porque no Telegram ele é automático, essa integração. Existem jeitinhos brasileiros que caem no WhatsApp. Só que o custo fica um pouco mais alto. Você vai ter que usar mais ferramentas para ter o mesmo efeito. Ok, obrigada. Né? Então, é basicamente esse cenário. É só esse cenário, Rafael? Não. Depende do seu produto e depende da estratégia que você está levando. Se você quer só o cliente na clínica, não seja um caminho talvez tão grande. Pode ser menor. Só que a clínica, mesmo eu entendendo que é a função, não função final, mas função final para a peça, mesmo você não atende o clássico do trabalho de vocês, né? Como engenheiro construir prédio, como advogado, está no fórum, etc. Existem outros caminhos que vocês têm de forma lucrativa, né? E de forma menos trabalhosa. Eu estava até conversando com uma cliente esses dias, ele é da minha consultoria. Ela falou assim, Rafael, eu quero tudo menos, eu quero criar vários produtos, menos atender pacientes. Aí eu falei, benção, não é mais ou menos isso que você estudou? Ela só que eu virei mãe. Acho que a neném dela tem uns 4 anos. E a maioria dos clientes quer atendimento fora da área comercial. E a área comercial que está em casa, com a minha filha. Então, por isso que ela está construindo um produto digital para. Então, tipo assim, não é uma verdade absoluta que só o consultório dá dinheiro. Existem outras opções. Eu acho que isso já sabem, porque todo mundo de vocês vieram do Bruno, provavelmente. E o Brunão, ele fala muito bem sobre isso. Só um segundinho. Bem, já falei sobre estrutura mínima. Alguém aqui quer falar sobre o seu produto para que eu consiga explicar melhor a estrutura? Já que nós estamos num bate-papo, né, pessoal? Não no monólogo, né? Um e-book. Muito bom. Um outro parêntese. E eu sei que eu sou chato com parênteses, mas eu tenho que falar. E-book, não recomendo que seja vendido. E-book eu recomendo que sirva como ativo para você coletar o dado do cidadão que tem interesse no tema que você trabalha. Ponto. Rafael, mas como funciona? Você vai criar a pitomba da página de captura, o cidadão vai botar os dados dele e você vai enviar essa bagaça ou para o e-mail dele ou para o WhatsApp dele. Como funciona com vocês?
Sei que eu achei ninguém aqui nunca baixou um artigo meu. Mas é esse fluxo. Então, fala de consultoria terapêutica, que seria quase que a mesma coisa que mentoria. Tá. Consultoria terapêutica. Lari, eu ia Eu estou perguntar usando sobre esse isso. nome. Eu uso o nome consultoria terapêutica porque eu não gosto do nome de mentoria, está muito malhado. Malhável. Estrutura para esse produto. Consigo ver dois caminhos. Caminho 1, você cria um ativo, coleta essas pessoas Tá. e cria um fluxo de comunicação via WhatsApp, que é taxa de Uhum. evento, mas via WhatsApp individual, como eu mando mensagem para vocês individualmente. Tá bom. Repete aí, por favor. Cria o ativo, Cria o ativo. coleta de Que pode, pessoas. que pode ser um e-book. Que pode ser na um e-book, pode ser um mini curso, pode ser o ativo, gente, ele é algo que seja funcional para o cliente. Ele Que está pode ser um precisando. diagnóstico. Pode ser um diagnóstico, pode ser um formulário, pode ser 1 milhão de coisas. Tem que ser útil para as pessoas. Está na moda agora dar de ativos agentes de IA. Ah, Está na moda agora. Mas eu acho que dá um trabalho do caramba isso aqui trazer. Não entendi. O quê? Dá para o que você cliente falou. o quê? Você tem que dar. A primeira fase é coletar o Não, o cliente. que está na moda que eu não entendi? Ah, tá. Pessoas criarem agentes de IA para dar como entregável. Porque você, quando contrata o GPT, a versão Pro, você consegue criar funcionários dentro dele. E você consegue pegar o link de funcionário e distribuir para as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um que eu dou para meninas da minha mentoria, que é como criar um evento. Não criar o evento, e sim um script da aula. Né? Elas começam a conversar com o bot, e o bot ele monta toda a estrutura da aula, né? Para levar um raciocínio lógico, o cliente chegar no final da aula querer comprar o item da pessoa. Entendeu? Acho que sim. Então, Maria, ativo, coleta o ativo, fluxo de comunicação, recomendo que seja o WhatsApp. Por quê? Porque você consegue ter domínio na sua mão ali e você consegue ter uma interação mais funcional da pessoa, tá? E no final você simplesmente faz uma oferta. Ponto. Essa é uma forma rápida e rasteira de trabalhar. E mais em conta. E mais em conta. Por quê? Você tendo o lead, ele sendo seu, o custo de comunicação ele é menor. Porque se a gente for trabalhar só a nível de tráfego pago, você pode criar o vídeo 1 e você patrocina o vídeo 1. Todo mundo que viu o vídeo 1, ele vai receber o patrocínio do vídeo 2. E assim sucessivamente. Qual é a problemática desse formato? O custo. Porque para você conseguir divulgar o vídeo 2, tem que ter 1.000 pessoas que visualizou o vídeo 1. Então, se você tem um funil de 5 vídeos, por exemplo, você tem que ter 5.000 pessoas passando ali. Quanto custa 5.000 pessoas? Uma grana. Entende? Então, muitas pessoas vão falar que essa é uma função legal. É legal? É legal. Por que é bem legal? Porque muitas pessoas vão te conhecer. Você pode usar gatilhos para aumentar seu Instagram. É bacana. Só que eu acho que para quem está começando, ou quem tem baixo custo, baixo investimento, baixo verba de tráfego, orçamento, obrigado, fica muito caro, se torna inviável. A vida ela não é colorida. Então, pode ter algum mês que você tem algum embrolho financeiro, o gato passou mal, o pneu furou, o filho quebrou o óculos, whatever. Você vai congelar a campanha? Não pode, porque você vai quebrar o fluxo. Então, quando você tem os dados da pessoa, você consegue fazer a comunicação. Então, por exemplo, vou fazer um cálculo de padaria aqui. Se meu computador resolver abrir a calculadora. Abre. Supondo
que a Maria criou um e-book, checklist, whatever. E ela descobriu que o ativo dela, depois da verba de guerra, ela descobriu que a melhor imagenzinha, você consegue o lead a R$ 3, vamos supor. Então, ela vezes 1.000 pessoas. Ela gastou R$ 3.000, certo? Se fosse no tráfego pago total, ela teria que ter basicamente um custo operacional mensal de tráfego de no mínimo R$ 2.000 fixo. Fixo, no mínimo. É cálculo de padaria. Quando ela coleta o lead, ela baixa o lead, ela gastou os R$ 3.000, certo? Certo. A comunicação com esses 1.000 leads custa R$ 197, que é uma ferramenta de disparo de WhatsApp automático. Então, entendeu o X? Aí, outro cálculo de padaria. Se ela tem 1.000 leads, se ela tem uma conversão de 5%, são 200, não, 50 vendas. Se cada venda ela cobra, sei lá, R$ 700, que eu certamente acho que é mais que isso, ela tem 17 mil de faturamento. Bruto. Então, ter o lead para si é a melhor opção. E agora, um outro conceito que eu acho muito legal. Isso é um pouco mais, não vou falar avançado, mas mais complexo de entender. Hoje, cenário de tráfego pago, cenário de dólar caro, cenário de estafa de rede social. Tem vários cenários acontecendo simultaneamente. Se você não cria uma comunidade, se você não cria uma conexão mais próxima com seus leads, se você vive exclusivamente de venda por venda, uma hora você vai esgotar. Uma hora você vai esgotar. Então, o legal é, sim, ter um grupo, Helena. O legal é você ter uma produção de conteúdo contínua e estratégica. É legal. E complementando esse raciocínio, é legal você ter um produto de assinatura, preferencialmente mensal, bem baratinho, para bancar a operação. Porque no mundo real, para você ter um produto que performa, que te dê lucro líquido real, você vai gastar, no mínimo, cálculo redondo, tá? Cálculo redondo, uns R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês, entre equipe, tráfego, etc. Então, se você tem um produto que paga tudo isso, na sua esteira de produto, e aí também vamos considerar que vocês têm múltiplos produtos, e quando eu falo múltiplos produtos, não estou falando de 35 coisas diferentes. Eu estou falando de produtos que eles se falam. Vou dar um exemplo. Não é merchan, é por exemplo particular. Eu tenho basicamente três produtos. Basicamente três produtos. Um é o produto de entrada. Chama-se Estrutura Pro, onde a pessoa é uma assinatura mensal, onde a pessoa entra, constrói a estrutura dela e, enfim, ela e as aulas. Ponto. R$ 47,90 por mês. Show de bola. Meu segundo produto. Eu desenvolvo a estrutura do cidadão. Ele fala o que quer, eu vou lá e monto. Normalmente fica entre 700 a 1.500, fica nesse universo. Percebam, o preço é muito mais caro, mas a solução é a mesma. A diferença é que o cidadão não vai botar a mão nele. E o último produto meu é a consultoria, onde a gente vai sentar junto e eu vou conversar com o cidadão para montar a estrutura dele. Porque tem gente que chega aqui e quer montar um elefante branco. Eu sei que ele vai ser uma desgraça. Mas o cara não me perguntou, eu estou dando desgraça para ele. Que ele bote o elefante na sala. E Brasil. Então, quando você tem
uma esteira de produto, e você tem um produto de entrada que ele paga toda a operação, é o melhor dos mundos. Então, amadureçam isso quando vocês forem dormir. Bem, falei mais do que eu deveria, nem se toca. Perdão. Como medir se o investimento está valendo a pena? Isso é meio óbvio. Mas, nem sempre. O investimento está valendo a pena quando você está adquirindo audiência. Por isso, você tem que ter uma estratégia funcional. Nem sempre, não de forma obrigatória, não é o indicador mais óbvio que o seu sucesso é venda. Às vezes você está começando, então em você ser visto, em você conseguir conexão com pessoas, em você conseguir se aproximar de eventos, players, criar seu grupo, isso é lucro. Não só obrigatoriamente a venda. Então as pessoas têm que ter isso em mente. Existe um termo chamado CAC, custo de aquisição de cliente. Quando você está começando, você não tem noção do que vem ser seu CAC. Então você tem que literalmente queimar dinheiro para atrair audiência, para que as pessoas te conheçam. Para que num futuro breve, de acordo com a estrutura que você tem, que o usuário vai passar por ela e até conseguir chegar até a venda, faça sentido. Tá? Então, quando se torna lucro, quando você desenhou o seu fluxo completo e aí você validou que as pessoas conseguem chegar até o final e seu produto faz sentido. Uma outra coisa, eu vou falar um tema que não tem muito a ver com essa, esse tópico, mas eu vejo que vocês psicólogos, têm essa perspectiva. Eu entendo perfeitamente que vocês trabalham com itens subjetivos. Entendo perfeitamente. Todavia, entretanto, a internet, venda, ela é percepção de valor. Ninguém compra um iPhone 16 Pro Max de 1 tera, paga 12 mil reais aquele troço, para falar no WhatsApp, para fazer uma ligação com a namorada. A percepção de valor é muito maior do que só um telefone. Então, quando vocês montarem o fluxo de comunicação de vocês, quando vocês forem produzir conteúdo, quando vocês forem idealizar o produto de vocês, tentem criar algo que o cliente consiga entender que aquela bagaça vai ser a solução dele. Então, isso tem que ser cristalino como água. Tem uma máxima que as pessoas falam no meu universo, que é tipo assim, o seu produto ele tem que ser entendível para uma criança de 5 anos. Se ficou muito mais complexo que isso, você vai ter que aprender. Então, quanto mais a sua proposta for clara, de forma que o cliente entenda que a solução dele será resolvida, melhor. Então, eu vejo muito aqui o pessoal falando assim, no meu site, na minha estratégia, na minha página, tem que ter o termo... Ai, que termo que você fala? Um negócio que é tipo assim, leve, de paz. Eu não vou lembrar a palavra agora, qual é, gente? Me fugiu. Mas é uma palavra que não tem um raciocínio óbvio. Acolhedor. Acolhedor. Não é um travesseiro. Não é um colchão. Então, a palavra acolhedor, ela vai entrar como abaixo da página. No topo, assim, quando você está criando uma página de venda, quando você está falando com o usuário para mostrar o início dessa solução, você tem que bater na dor do cara. Às vezes até de forma talvez não tão polida. Então, só esse parênteses. Bem, último item, mas não menos importante. O que você pode fazer agora, mesmo sem anunciar, ou antes de anunciar? Sentar o bumbum na cadeira, pegar um produto, um produto, e desenhar o fluxo de comunicação que você vai fazer com esse cidadão.
Quando estiver claro no papel, que na cabeça a gente esquece, você amadureça o tráfego pago. Antes disso, furada. Antes disso, é queimar dinheiro. Bem, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui que eu esqueci. E quando eu falo antes disso, também você tem que, né, botar no papel e executar, né? Pelo menos aí eu não vou falar, né? O resto aqui, por exemplo, que eu tenho como item para falar, eu já acabei falando mais que deveria nos outros tópicos. E eu acho que eu finalizo a aula de hoje a nível de, pelo menos, o meu cronograma. Posso abrir para perguntas, dúvidas, sugestões e adjacências. Lembrando mais uma vez que estamos no bate-papo. Eu só agradeço. Obrigado, Rafael. Imagina, estamos aqui para trocar ideia. Até porque todos vocês sabem que quando a gente ensina, a gente aprende. Então, quando eu fico só dentro da minha caverna aqui, só executando para os clientes, chega uma hora que eu, tipo assim, será que isso faz parte do universo? Ou está só na minha cabeça? Então, essa troca com vocês, para mim, é muito enriquecedor. Porque às vezes vocês falam algo que eu, tipo assim, olha, por que ela pensou naquele troço? Então, eu tenho que saber o universo de vocês para poder fazer sentido até para criar os meus próprios produtos, porque senão não faz sentido, né? Então, meninas e Augusto, olha, pouquíssimos homens na área, cara. Incrível. Deveria ter mais meninos, mas tudo certo. Quando, na década de 90, quando eu estava fazendo uma dissertação, eu fiz a dissertação sobre desenvolvimento de liderança. E eu fiz uma pesquisa, eu fazia parte de um projeto do Sebrae, chamado Sebrae Ideal. E eu apurei nessa pesquisa que 80% de quem busca educação é a mulher. É incrível isso. Desde aquela época, 1990. Mas faz muito sentido para mim isso. Não, e continua, os números continuam equivalentes, não mudou muita coisa. A Mas para mulher mim, a mulher busca educação incessantemente. É mas para incrível. mim, isso é muito nítido e óbvio. Não pelos números, e sim por alguns conceitos. Por exemplo, vamos voltar à máxima da humanidade, ok? Hum. Gente, sem bandeira, sem Sem religião. bandeira, sem bandeira. Estamos falando do máximo, a máxima da religião, a máxima do universo. O homem provê e a mulher gerencia. A máxima da humanidade sempre foi essa. No Brasil, pontualmente falando, terceiro grau nunca foi um sinônimo muito claro, óbvio e objetivo de resultado financeiro. É verdade. Tanto que 70% da população brasileira é assalariado de pequenas empresas. Pequenas empresas, eu estou falando do cara que é marceneiro, estou falando do cara que bota vidro, estou falando do cara que conserta carro. Não precisa de um grau intelectual altíssimo. Então, estatisticamente, os homens vão para o mercado de trabalho e a mulher ela tem mais condições de investir no seu poder intelectual. Existem milhões de vírgulas, existem milhões de conceitos nesse meio do caminho. Mas, na minha humilde opinião, é por isso que a gente chega nesse resultado. E se a gente for entrar em perspectivas bíblicas, então isso aí fica mais forte ainda. Mas aí já é uma outra discussão. Não, aí dá uma aula de 8 horas, é bom parar. Com certeza. Pô, tem gente pedindo para entrar na aula agora. Agora eu vou dar um máximo tchau. Érica Carvalho, você acabou de entrar. Eu vou me resumir e te dar um beijo e um abraço. Nossa sala está no finalmente. Vou só mandar o link que eu vou botar no YouTube. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como eu penso em fazer essas aulas de forma constante, contínuas, vocês acham legal ou vocês acham complexo grupo? Porque eu defendo, entendo grupo, mas eu admito que eu não tenho saco para gerenciar grupo. Isso é um defeito meu. Não tenho saco para gerenciar grupo. Mas eu sei que ele é importante. Então, eu É de posso. gerenciar.
Não entendi. Pede para alguém gerenciar. E quem vai ser essa bênção? É, quando tu achar, tu me conta. Eu pensei em criar um grupo para a comunicação ficar um pouco mais óbvia. Então, eu pensei em criar um grupo fechado, só para informar. Gente, o link é esse, o tema vai ser esse, e no dia, no máximo, eu abro no dia para que as pessoas mandem perguntas, até para mim nortear, Fica bom. nortear o caminho da aula. Então, se vocês acham legal, show de bola. Fica bom. Segunda pergunta. Os temas que eu propus fazem sentido ou são muito técnicos? Para mim faz. Ok, legal. Para mim, né? Tudo bom. A terceira pergunta. As aulas gravadas, posso botar no YouTube e mando o link? Porque eu creio que, né, não vai ser toda semana que vocês vão ter saco ou tempo para estar aqui, né? Acho legal. Legal. Então as aulas vão para o YouTube depois. Então, é só, meninas. E Augusto. Foi mal, não tem como. Então, vou ficando por aqui. Vou criar o grupo. Vou disparar para vocês, não hoje, porque daqui a pouco a dona Encrenca vai começar a me bater, porque eu tenho que fazer uma coisa de comer. Você quer que todos abram a câmera para você tirar uma foto e colocar ela na sua divulgação? Olha, isso é um negócio que também, olha, ainda bem que você falou isso. Porque eu sou muito bom em fazer marketing dos outros, mas o meu é uma desgraça. Eu, eu tô sendo honesto. Eu faço quatro consultorias por semana. As meninas tiram foto, postam. Eu esqueço de compartilhar aquela bagaça. Aí o pessoal, Rafael, por que você não posta nada? Você tá quietinho? Eu falei, quietinho, eu tô com respirar de tanto trabalho. Mas eu não posto. Então, gente, perdão. Quem puder abrir a câmera, quem puder tirar fotinho aí, A Elisa é pode. isso. A Elisandra é fera. Cadê a Alessandra? Cadê a Alessandra? Elisandra Passos. Alessandra, quer tirar uma foto sua? Não me entenda mal, mas eu tenho uma colega que é a sua cara, que é uma Xerox. Eu ia tirar uma foto aqui assim, escondida, eu passar vergonha. Eu vou mandar para ela. Porque é muito igual, cara. Foi quando você entrou, eu falei, cara, não mandei o grupo errado. Na moral. Só você continua sorrindo, que já é bonito, agora vai ficar mais ainda. Ah lá, vou mandar para ela. Alessandra, você que é boa nisso, pode tirar a foto aí. Marca todo mundo, já pensa que você é famosa aí. E é isso aí. Foi. Ó, maravilha. Manda agora. Esse ano Prazer, não. muito obrigada. Beijo, pessoal. Se Tchau, cuidem. pessoal. Boa semana. Para Pra vocês. vocês também. Se Bom. Tchau, cuidem. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Ah, ele De vou te nada. chamar. Tá bom. Obrigada, até mais. Hello. Que legal, eu achei super didático. Eu não conhecia, não. É da equipe do Bruno, é? Muito bom. Olha, eu achei ele super didático. É, ele é muito bom. Eu estava falando com o Liana, deixa o daqui solidificar mesmo, que aí eu passo para vocês, né? Como é que foi. Ué, tá pequenininha aqui. Tô tentando te aumentar, não tô conseguindo. É. Não tá, não? Ah, peraí, que é porque eu tô com. Ah, é porque eu tô lá